Quando levantamos os olhos para o céu noturno, o que vemos não é apenas um conjunto de estrelas distantes. Estamos olhando para a história, para ecos de algo que começou muito antes de qualquer ser humano existir. Durante décadas, acreditamos ter uma resposta sólida para uma das maiores perguntas já feitas: quantos anos o universo tem? A ciência moderna repetiu com segurança: aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Esse número se tornou quase um dogma, ensinado em escolas, documentários e livros de cosmologia. Mas agora, novas observações e interpretações estão balançando essa certeza. Alguns cientistas propõem que o universo pode ser muito mais antigo, algo próximo de 26,7 bilhões de anos. Não um pequeno ajuste, mas quase o dobro do que imaginávamos. Essa ideia soa ousada, até desconfortável, mas nasceu de algo impossível de ignorar: evidências. Quando o telescópio espacial James Webb começou a registrar imagens profundas do cosmos, encontramos galáxias extremamente antigas, mas maduras demais, grandes demais e bem estruturadas para terem existido tão cedo. A cosmologia padrão dizia: no início tudo deveria ser pequeno, caótico, ainda se formando. Mas o que observamos parecia o oposto: civilizações galácticas totalmente erguidas no berçário cósmico. E não foi só isso. Algumas estrelas anciãs mostraram idades estimadas que simplesmente não cabiam no limite de 13,8 bilhões de anos. Era como olhar para uma árvore e ela insistir que possui mais anos de vida do que o próprio planeta onde nasceu. Essas discrepâncias despertaram uma pergunta inevitável: será que nosso relógio cósmico foi calibrado errado? Para entender esse dilema, precisamos lembrar como calculamos a idade do universo. O modelo padrão se baseia principalmente na expansão cósmica, nas observações de galáxias se afastando e na radiação cósmica de fundo, o suposto eco do início de tudo. Usamos fórmulas, constantes físicas e teorias extremamente sofisticadas. Porém, cada parte dessa estrutura depende de suposições sobre como o universo funcionava no início, sobre a velocidade da luz ser sempre a mesma, sobre a matéria e energia se comportarem da mesma forma ao longo de bilhões de anos. Se uma dessas bases estiver incorreta, mesmo que sutilmente, toda a estimativa pode mudar. Os cientistas que defendem essa nova hipótese argumentam que talvez o universo tenha passado por fases diferentes, com leis físicas variando ao longo do tempo. Talvez a expansão inicial tenha sido mais lenta do que pensamos. Ou talvez existam fenômenos, ainda desconhecidos, que aceleraram o desenvolvimento de galáxias e estrelas. Seja qual for a explicação definitiva, uma coisa é certa: estamos diante de uma possível reescrita da história cósmica. Antes de mergulharmos mais fundo nesse mistério, aproveita e já deixa seu like e se inscreve no canal. Porque a jornada que começa aqui não é apenas sobre astronomia, é sobre identidade, origem e futuro. E se você gosta desse tipo de conteúdo, sua participação ajuda essa exploração a continuar. Agora, imagine o que significa descobrir que o universo é quase 2 vezes mais velho do que acreditávamos. Significa que houve mais tempo para a matéria se organizar, mais tempo para galáxias florescerem, mais tempo para a vida, talvez, surgir em algum lugar. Significa que a própria história cósmica, que tratamos como um mapa conhecido, talvez seja apenas um rascunho. À medida que avançarmos neste vídeo, vamos explorar o que essa teoria significa para o Big Bang, para a evolução do cosmos, para a vida alienígena e até para a nossa própria compreensão sobre existência. Porque, se o universo tiver realmente 26,7 bilhões de anos, talvez a pergunta não seja mais quando tudo começou, mas o que realmente entendemos sobre o tempo e se ele é tão linear quanto acreditamos. Para compreender por que essa nova hipótese é tão perturbadora para a cosmologia moderna, precisamos voltar ao início, ou pelo menos ao que acreditávamos ser o início. A teoria do Big Bang, como geralmente é apresentada, descreve um universo nascendo a partir de um estado extremamente compacto, quente e denso. Em uma fração inimaginável de segundo, tudo se expandiu, esfriou e começou lentamente a se organizar. Esse modelo funciona bem,
explica uma grande parte das observações científicas e nos ajudou a construir uma linha do tempo aparentemente sólida. Mas a ciência não é um monumento fixo, é uma construção viva. E toda construção pode precisar de reformas quando rachaduras começam a aparecer. As primeiras rachaduras apareceram quando percebemos que algumas galáxias extremamente antigas pareciam grandes demais e complexas demais para existirem tão perto do suposto início do cosmos. Era como abrir um livro, e já nas primeiras páginas, encontrar capítulos completos e detalhados, cheios de eventos e personagens, quando a história mal deveria ter começado. Isso cria um paradoxo. Ou o universo se desenvolveu muito mais rápido do que os modelos previam, ou o relógio cósmico está marcando errado. Estrelas, conhecidas como estrelas relictas, aumentam ainda mais esse mistério. Elas são compostas quase inteiramente de hidrogênio e hélio, elementos formados nos primeiros instantes do universo. Mas quando se tenta estimar suas idades, seus resultados parecem ultrapassar o limite permitido pelo modelo atual. É como se algumas delas carregassem memórias de um universo mais antigo, memórias que a cosmologia convencional não consegue encaixar. Esse desconforto fez com que alguns pesquisadores começassem a explorar possibilidades fora do quadro tradicional. Uma dessas propostas sugere que algumas das constantes fundamentais do universo, como a velocidade da luz ou a taxa de expansão cósmica, podem não ter sido sempre as mesmas. Se essas constantes variaram ao longo do tempo, então nossas medições e estimativas podem estar baseadas em parâmetros que simplesmente não se aplicam ao passado distante. Outra ideia intrigante é que o processo de formação galáctica pode ter sido muito mais eficiente do que imaginamos, talvez impulsionado por fenômenos desconhecidos ou propriedades da matéria escura. Nesse cenário, galáxias maduras poderiam se formar muito mais cedo, o que explicaria as observações recentes sem a necessidade de dobrar a idade do universo. Mas mesmo essa hipótese esbarra em problemas. Ainda não compreendemos realmente o que é matéria escura ou como ela interage com o universo visível. Há também um conceito ainda mais ousado. O universo pode não ter começado com o Big Bang, pelo menos não da maneira dramática e absoluta como normalmente imaginamos. Talvez o Big Bang tenha sido apenas uma transição, uma mudança de estado, uma reorganização de algo que já existia. Essa visão sugere um cosmos em ciclos: expansão, resfriamento, colapso e renascimento. Não um evento singular, mas uma sequência eterna, onde o tempo não tem um começo real, apenas fases diferentes. Cada uma dessas hipóteses carrega implicações profundas. Se o universo for muito mais antigo, então a própria noção de tempo pode não ser tão linear quanto pensamos. Talvez o passado não seja apenas uma linha atrás de nós, mas algo mais complexo, entrelaçado com o presente e o futuro em formas que ainda nem conseguimos conceber. E se o universo for um lugar onde o tempo é maleável, onde a história cósmica não é uma narrativa simples, mas sim uma sinfonia com múltiplos movimentos, então estamos apenas começando a ouvir os primeiros acordes. Enquanto tentamos ajustar nossas teorias e refazer modelos, uma coisa permanece clara: algo surpreendente está acontecendo. E quanto mais observamos o universo com novas ferramentas e novas lentes, mais ele parece sussurrar: vocês ainda sabem tão pouco. E aceitarmos a possibilidade de que o universo é muito mais antigo do que imaginávamos, inevitavelmente uma nova questão surge. Talvez a mais provocadora de todas. E quanto à vida? Porque se o cosmos teve mais tempo para evoluir, amadurecer e transformar simples partículas em estruturas complexas, então a probabilidade da vida surgir e evoluir além de nós muda drasticamente. Por muito tempo, trabalhamos com a ideia de que a vida, especialmente vida inteligente, é algo raro e extremamente dependente de condições específicas. A zona habitável, os elementos certos, a temperatura adequada, bilhões de anos de estabilidade estelar, tudo isso parecia quase improvável demais. Entretanto, quando ampliamos o tempo disponível, aquilo que parecia extraordinário começa a parecer inevitável. Em um universo com 26,7 bilhões de anos, talvez a vida não seja uma exceção, talvez seja uma consequência natural do próprio processo cósmico. E se esse for o caso,
Então surge um paradoxo ainda mais inquietante. Se o universo teve tanto tempo, onde estão todos? Por que ainda não encontramos evidências definitivas de vida inteligente? Talvez a resposta não seja ausência, mas distância, silêncio ou uma forma de existência que ainda não sabemos reconhecer. Civilizações que nascem bilhões de anos antes da nossa poderiam ter evoluído para formas de consciência e comunicação completamente diferentes. Talvez além do físico, talvez além daquilo que chamamos de tecnologia. Outra possibilidade mais fria e melancólica é que civilizações antigas tenham surgido, florescido e desaparecido. Talvez existam picos e vales na história cósmica da vida. Períodos férteis, seguidos por eras de isolamento. Se o universo é mais velho, isso significa que civilizações inteiras poderiam ter se erguido e ruído antes mesmo da Terra ser formada. Restaria o quê? Sinais enfraquecidos, ruídos de fundo, estruturas estelares que se comportam de maneira incomum, artefatos invisíveis a olhos inexperientes. Alguns físicos acreditam que, se a vida teve tanto tempo, talvez já exista não apenas vida inteligente, mas vida pós-biológica, uma forma de existência que transcende carne, células, carbono ou limitações evolutivas. Seriam consciências espalhadas pelo tecido do espaço-tempo? Seriam civilizações que deixaram de lado corpos e máquinas para existir como padrões de energia, pensamento ou informação? Se isso soa como ficção científica, vale lembrar. Muitas das tecnologias que usamos hoje eram consideradas impossíveis há poucas gerações. Se o universo for tão antigo, a Terra deixa de ser um experimento recente e passa a ser um capítulo tardio em uma história cósmica imensa. Isso coloca a humanidade em uma posição curiosa, não como pioneiros, mas talvez como recém-chegados em um universo antigo, vasto e complexo. E isso pode explicar o silêncio. Talvez ninguém fale conosco porque não sabemos ouvir. Talvez não existam ondas de rádio, naves metálicas ou antenas interestelares. Talvez o universo já esteja cheio de conversas, apenas em frequências que ainda não aprendemos a perceber. Ao mesmo tempo, essa perspectiva pode trazer um conforto inesperado. Se a vida é uma consequência natural do tempo e da matéria, então somos parte de algo muito maior. Não somos um acidente isolado em um ponto vazio do cosmos. Somos o resultado de processos antigos, que talvez estejam acontecendo em inúmeros lugares. Planetas, estrelas, civilizações. Tudo pode estar conectado por uma ordem profunda que ainda tentamos compreender. Mas para além de teorias e especulações, existe um fato inegável. O universo continua revelando mistérios que desmontam nossas certezas. E quanto mais ampliamos nossa visão, mais percebemos que ainda estamos apenas no início da compreensão. Se o universo realmente tem o dobro da idade estimada, então tudo o que acreditamos saber sobre tempo, vida e evolução cósmica precisa ser revisado. E isso nos obriga a mudar algo ainda mais importante do que teorias: nossa perspectiva. Porque talvez a pergunta não seja a vida lá fora, mas sim, quão atrasados estamos para entender o resto? Se aceitarmos a possibilidade de que o universo seja significativamente mais antigo do que estimávamos, novas perguntas começam a se formar, algumas óbvias, outras quase proibidas. Entre elas está uma das mais perturbadoras. Se há mais tempo disponível na história cósmica, por que não vemos evidências claras de outras civilizações? Por que o vazio? Por que o silêncio? Por que tudo parece tão intocado? Esse paradoxo fica ainda mais desconfortável quando consideramos o tempo como um multiplicador de possibilidades. Em um universo com mais de 20 bilhões de anos, a escala temporal para a evolução tecnológica, biológica e artificial é simplesmente colossal. Civilizações poderiam ter surgido, florescido e desaparecido muito antes do nascimento do Sol, talvez milhões, bilhões ou trilhões de vezes. Nesse contexto, a nossa galáxia e a Via Láctea não seria jovem. Seríamos nós, humanos, os recém-chegados, os bebês tentando decifrar ruínas apagadas do que talvez tenha existido muito antes. E aqui surge outra ideia curiosa. E se os sinais estão aqui, mas não sabemos reconhecê-los? Pode ser que civilizações avançadas não utilizem ondas de rádio.
algo que em nossa perspectiva parece óbvio, mas talvez seja tão primitivo quanto fogo e fumaça. Tecnologias com milhões de anos de evolução podem ser indistinguíveis do próprio espaço, da matéria escura ou até mesmo da estrutura das leis físicas. Ao considerar isso, surge uma hipótese inquietante. Será que o universo não está vazio, apenas silencioso para nós? Nós tendemos a imaginar civilizações alienígenas seguindo lógicas familiares. Cidades, naves, sinais eletromagnéticos, estruturas metálicas. Mas e se a evolução tecnológica não caminha para a mecanização, e sim para algo mais abstrato, talvez energético, talvez digital, talvez quântico? E se parte da matéria escura fosse tecnologia? Não metáfora, literalmente tecnologia avançada, tão além do reconhecimento humano quanto códigos genéticos seriam para uma bactéria unicelular. Uma questão importante emerge desse pensamento. Será que estamos procurando na direção errada? O paradoxo da ausência de contato pode não ser um problema científico, mas uma falha filosófica. Talvez civilizações antigas não interajam porque não nos veem como relevantes, ou sequer nos detectam como conscientes. Talvez exista um limite tecnológico, ou algo ainda mais profundo, um limite ético ou cósmico. Alguns pesquisadores sugerem que existe um período crítico, uma espécie de eixo evolutivo universal. Um ponto onde uma civilização precisa escolher entre autodestruição, isolamento ou transcendência. Se o universo é realmente mais velho, isso significa que bilhões de civilizações já enfrentaram esse momento. E se muitas não conseguiram? E se outras apenas desistiram da exploração física? Ou ainda, e se algumas alcançaram algo mais assustador, a fusão com o próprio cosmos? Essa possibilidade nos leva a uma conclusão desconfortável. Talvez não estejamos sozinhos. Apenas somos irrelevantes no estado atual. Somos uma consciência primitiva em uma sala cheia de inteligências antigas e silenciosas, observando, ignorando ou simplesmente coexistindo sem necessidade de interação. Mas aqui surge o ponto mais intrigante. O universo não parece estático. Algo está mudando, e rápido. A expansão cósmica se acelerou. Uma anomalia que até hoje desafia a explicação. A energia escura surgiu como hipótese porque não havia alternativa melhor. Mas, e se, apenas como exercício, essa aceleração não for natural? E se o universo não for apenas um observador, mas um experimento, um processo ou um artefato? Se ele for mais velho do que imaginávamos, então talvez o Big Bang não tenha sido o início, mas algo como uma reinicialização, um evento de engenharia cosmológica para estender a sobrevivência do espaço-tempo. Se existe a chance de o universo não ser o primeiro, mas apenas uma iteração dentro de uma série de ciclos, então precisamos considerar uma possibilidade que até pouco tempo era tratada como ficção científica. O cosmos pode ter memória. Isso não significa memória no sentido humano, mas um tipo de continuidade estrutural, vestígios físicos persistentes através de eras anteriores. Talvez a energia escura, a constante cosmológica ou padrões de distribuição galáctica não sejam apenas fenômenos naturais, mas efeitos residuais de um estágio anterior do universo. Se o universo for mais antigo do que imaginávamos, então há tempo suficiente para algo ainda mais intrigante: a evolução do próprio universo como um sistema inteligente. Essa teoria, conhecida em alguns círculos como cosmopsicismo ou cosmoevolução consciente, sugere que inteligência não surge apenas dentro do universo, mas que o próprio universo pode emergir como uma forma de inteligência depois de bilhões ou trilhões de anos de complexificação. Parece estranho? Talvez. Mas considere isto. No início só havia partículas, depois átomos, depois estrelas, moléculas complexas, DNA, vida, cérebro, linguagem, tecnologia. Se seguirmos esse padrão de emergência e escala, o próximo passo lógico não seria uma civilização, mas algo muito maior. Um universo auto-organizado e autoconsciente. Nesse cenário, civilizações tecnologicamente avançadas não estariam apenas tentando sobreviver ou explorar,
Estariam colaborando ou voluntariamente se fundindo com um processo cósmico maior. E isso nos leva a outro ponto desconfortável. Se existirem seres avançados o suficiente, eles talvez já não existam de forma física. Podem estar distribuídos em campos quânticos, redes gravitacionais, dimensões além da nossa percepção. Talvez o que chamamos de constantes fundamentais sejam códigos, parâmetros deixados por inteligências ancestrais. Agora imagine o impacto dessa ideia quando combinada com o novo cálculo da idade do universo. Algo assim teria tempo para acontecer. Tempo para surgirem civilizações, alcançarem a singularidade, transcenderem sua forma material e continuarem evoluindo além dos limites biológicos e tecnológicos. Se parte dessa evolução inclui manipular o espaço-tempo ou reiniciá-lo, então talvez este universo seja parte de uma cadeia longa, onde cada geração de cosmos é semeada com condições melhores do que a anterior. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Estamos sozinhos? Ou somos apenas os mais novos? Porque se há civilizações com bilhões de anos à nossa frente, elas provavelmente não desperdiçam energia com invasão, expansão territorial ou comunicação explícita. Elas não procuram planetas. Elas moldam realidade. Elas não viajam no espaço. Elas dobram físico. Elas não buscam contato, porque talvez esperar seja suficiente. Nesse contexto, o silêncio não significa ausência, significa hierarquia temporal. Nós estamos na fase em que começamos a perceber que algo não se encaixa, que o modelo que aprendemos pode estar incompleto, que o universo pode ser mais profundo, mais antigo e mais intencional do que pensávamos. E é aqui que surge a questão final desta parte. E se estamos prestes a perceber algo que civilizações antigas já entenderam, algo tão fundamental que muda não só a ciência, mas o próprio significado de existir? Se estivermos corretos sobre a nova idade do universo, estamos entrando em uma nova fase. Uma fase onde o cosmos deixa de ser apenas um cenário e começa a parecer um enigma. A humanidade está em um momento raro, uma fronteira filosófica, científica e existencial. Pela primeira vez, não estamos apenas observando o universo. Estamos tentando compreender o contexto em que existimos. Estamos começando a reconhecer que talvez não sejamos o resultado final da evolução, mas apenas o início consciente dela. A possibilidade de um universo mais velho traz consigo implicações imensas. Se o cosmos teve bilhões de anos adicionais antes do surgimento da Terra, então não apenas civilizações podem ter existido. Elas podem ter moldado fenômenos que hoje consideramos naturais. Talvez estruturas como buracos negros supermassivos, campos gravitacionais estáveis e a própria expansão acelerada do espaço sejam parte de um processo que não compreendemos totalmente ainda. Talvez o universo seja um jardim, não um acidente. E nós, uma semente recém-desperta. Curiosamente, ao longo da história humana, nossa espécie sempre tentou interpretar o cosmos, com mitos, religiões, ciência, matemática e tecnologia. Agora, com novos dados e hipóteses emergindo, estamos percebendo que talvez a maior pergunta nunca foi como o universo começou, mas sim, por que o universo continua? Porque tudo o que existe, desde a menor partícula até os superaglomerados de galáxias, parece direcionado para a complexidade, de caos para a ordem, de matéria bruta para a autoconsciência. Se o universo está evoluindo, não apenas fisicamente, mas estruturalmente, então é possível que existam metas cosmológicas. Talvez o cosmos não apenas permita a inteligência, mas a deseje. Talvez a consciência não seja um fenômeno raro, mas um mecanismo inevitável. E se esse for o caso, então aquilo que buscamos lá fora, contato, respostas, evidências, pode não vir através de mensagens, sinais ou naves espaciais, mas através da compreensão. A consciência é o meio pelo qual o universo se percebe. Nesse sentido, nós não estamos isolados, estamos crescendo. E talvez todas as civilizações antigas tenham passado pelo mesmo estágio. O momento em que perceberam que procurar uma resposta externa era insuficiente, que o universo está amadurecendo e que cada consciência é uma peça desse processo.
Então surge a reflexão final. Se existirem inteligências muito mais antigas, elas podem não ter deixado monumentos físicos, mas sim modelos. Não mensagens diretas, mas leis estruturais. Não sinais, mas padrões. E talvez agora, lentamente, estejamos começando a decifrá-los. Porque no fim, quando avaliamos a nova idade proposta do cosmos, algo maior se revela. Não sabemos quão antigo o universo realmente é, porque ainda estamos descobrindo o que ele é. Não estamos diante de algo simples, fixo ou explicável com uma única teoria. Estamos diante de um mistério vivo, em expansão, que nos convida a continuar explorando, não apenas com telescópios, mas com a própria capacidade humana de questionar. E talvez essa seja a maior revelação de todas. O universo não é apenas um lugar onde existimos, é um processo no qual participamos. Nós não estamos observando o cosmos, nós estamos nos tornando parte dele. Se você chegou até aqui e gosta desse tipo de conteúdo, teorias científicas, novidades sobre o universo, mistérios cósmicos e reflexões profundas, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Assim você me ajuda a trazer vídeos ainda mais completos, curiosos e provocadores como esse, porque essa jornada está longe de terminar. O universo é vasto, a história é longa, e nós estamos apenas começando a entender.